Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal e de Filosofia do Direito. Para quem chegou até aqui ao nosso canal, bem-vindos. Podem se inscrever e apertar no sininho para receber as atualizações. Também não esquece de deixar um joinha no vídeo. E se tiver dúvida, anota aí nos comentários que nós vamos responder. Hoje nós estamos inaugurando um quadro específico sobre recursos em matéria criminal. Vamos dividir em vídeos curtos e vídeos mais alongados, com o propósito de, primeiro, estudar a teoria dos recursos e, em seguida, estudar cada um dos recursos em espécie. Vamos hoje falar do conceito de recursos, que você pode ter várias óticas para explicá-lo. Alguns entendem que o recurso é uma demanda autônoma de impugnação. Não é esse o posicionamento que prevalece. Dizem que o recurso, então, seria uma nova relação jurídica que incidiria na primeira relação jurídica condenatória. Então, eu teria, de um lado, a ação penal condenatória, que seria uma relação jurídica inicial, e de outro, um recurso, que seria uma relação jurídica recursal, uma ação autônoma, ainda que com o propósito de rever o que foi tomado em um momento inicial. Esse conceito, como afirmamos, não prevalece e encontra muitos pontos de inconsistência. Então, outros dizem, bom, se trata de um desdobramento da mesma relação processual. Então, o recurso seria o desdobramento da ação penal condenatória. Mas fica algum ponto difícil de explicar, especialmente quando o recurso é manejado pelo réu, que não é bem o desdobramento da ação penal condenatória. E, a depender da ótica, é um desdobramento do direito de defesa. Outros preferem definir como possibilidade de reexame. Então, o recurso seria um retorno no curso do processo para verificar a consistência ou inconsistência de uma decisão penal, seja ela de natureza absolutória ou condenatória, seja mesmo de outras naturezas, desde que atendido o pressuposto da taxatividade. E aí nós podemos conceituar recurso como uma providência que pode ser entendida como direito subjetivo público, entregue à parte, dentro dos termos estritos legais para atender o princípio da taxatividade, com o propósito de rever, de reexaminar uma decisão, para que a reforme, a anule, a integre ou sane nessa decisão uma omissão. De certo modo, o recurso atende um pressuposto psicológico do ser humano não se contentar com aquela deliberação que foi a ele desfavorável. Ou seja, é o inconformismo que alguém pode ter em relação à decisão de um órgão de primeiro grau. Mas o recurso também pressupõe um órgão competente para rever essa decisão. Geralmente é um órgão ad quem, é um órgão de maior grau jurisdicional, mas em algumas hipóteses é o mesmo órgão que tem a competência para rever aquela decisão, tal como acontece nos embargos de declaração, cuja deliberação tem aquele objetivo de integrar, sanando dúvida, omissão, contradição ou inconsistência no julgado. Recurso, então, é uma impugnação, um instrumento, um meio, entregue à parte com o objetivo de conferir controle epistemológico, controle de conhecimento do que foi dito pelo órgão de primeiro grau. Dessa estrutura conceitual, eu vou fazer derivar vários outros elementos capazes de explicar o que é um recurso. Por exemplo, quanto ao efeito recursal, o recurso tem um efeito obstativo de coisa julgada, ou obstativo de preclusão. É por intermédio, então, de um recurso que você evita que o quadrado se transforme em redondo, que a deliberação passe pelo manto da coisa julgada e se torne imodificável. O recurso também tem um efeito devolutivo, de ser entregue toda a matéria impugnada para que um órgão de outro grau a reveja, ou mesmo aquele órgão de idêntico grau, desde que previsto em lei. O efeito devolutivo, na origem, era realmente a devolução da matéria ao imperador, que tinha inicialmente entregue a um funcionário para julgar. Se o funcionário julga e desagrada o súdito, naquela época, era possível impugnar e o recurso tinha o condão de devolver a matéria ao rei. Esse nome efeito devolutivo continua. E o elemento histórico seria essa devolutividade
relativa ao rei e ao funcionário. Ainda, o nosso recurso ele é atrelado a um efeito específico, a um efeito regressivo, a possibilidade de um órgão rever o que deliberou ou exarar o chamado juízo de sustentação. Então nós temos duas faces da mesma moeda. Se eu impugno, a impugnação é dirigida ao órgão inicial que deliberou para que encaminhe para aquele outro órgão recursal de instância superior. Esse órgão inferior, em algumas hipóteses, é autorizado por lei a manter o recurso, a manter a decisão impugnada pelo recurso ou a modificá-lo. Então nós temos dois efeitos aí correlatos: o efeito regressivo ou o juízo de sustentação. Efeito regressivo é a possibilidade de você se retratar, juízo de retratação, cabível, por exemplo, nos recursos em sentido estrito e no recurso de agravo em execução penal. Na apelação criminal não cabe. E o juízo de sustentação é quando você discorda da possibilidade de modificar em primeira instância. Então deixa que isso siga em um patamar superior e que lá o tribunal possa ou reformar ou anular a decisão. No próximo vídeo, nós vamos cuidar especificamente dos recursos e dos seus efeitos. Espero que tenham gostado. Quem chegou até aqui, meu muito obrigado. É só deixar um joinha aí no vídeo, tá? Se inscrever no canal, apertar no sininho, confere aí que tem material digital disponível para que a gente possa estudar e ficar afiado em processo penal. Um abraço e até a próxima.